Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Dani Entrevista. Nessa noite mais que especial, nós estamos encerrando aí a quinta temporada do Dani Entrevista e foi com certeza a nossa maior temporada. Temporada, mais de 40 entrevistados. Que coisa boa, né? Quantos jornalistas, quantos comunicadores, quantos profissionais dessa área tão importante que serve à sociedade através da comunicação passaram por aqui, bateram um papo gostoso, descontraído, mas cheio de informação e cheio de curiosidades dos bastidores, da construção do verdadeiro jornalismo. E eu fico muito feliz, muito grata a Deus e a você que faz o Dani Entrevista acontecer há um ano. E eu não vou me alongar, porque o convidado dessa noite é aquele assim que veio para fechar com chave de ouro. Estou muito feliz por ele ter aceitado o meu convite. E eu vou falar o nome dele, talvez você não saiba quem é. Meu convidado de hoje, vou dar algumas dicas. Ele é jornalista, radialista, comunicador, é uma fera da rádio. Fez história na Rádio de Brasília e faz até hoje. Diretor da Rádio Metrópolis, apresentador do Cabeças da Rádio aqui na Rádio Metrópolis de Brasília. Dá mais dicas? Acho que não, né? O nome dele é Antônio José Pereira Garcia. Você sabe de quem eu tô falando? Toninho Pop, ele mesmo. Já vou mandar o convite para o Toninho, para que a gente possa recebê-lo. Antes de enviar o convite para o Toninho, eu já quero agradecer aqui a presença do Joel. Já está aqui, o Joel acertou, grande Toninho Pop. Pedro Henrique já está aqui fazendo presença. Gente, vocês que já estão aqui na live, tem aí o papel fundamental de clicar nesse aviãozinho aí, passar para os seus contatos, porque a entrevista de hoje à noite vai ser daquelas. Já vou chamar o meu convidado para que a gente não perca um minuto dessa horinha mágica que nós vamos ter aí com essa fera da comunicação de Brasília. Olá, boa noite! E aí, galera? Fala, Dani! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, Toninho! Eu estou muito, mas muito, muito feliz. Antes da gente começar, eu quero já deixar aqui a minha admiração. Você é uma referência na comunicação e para a gente que é da comunicação mais ainda, estou muito feliz. Há muito tempo eu já queria entrevistá-lo. Estou até um pouco nervosa. Espero não falhar diante do fera, mas estou muito feliz, viu? Antes de tudo, sou sua fã. Obrigado, querido. Eu que fico grato por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre rádio. Eu sou um bom contador de histórias, hein? Espero que eu possa escrever aí uma página legal na sua brilhante carreira também como entrevistadora. Parabéns. Muito obrigada. Vamos contar muitas histórias do Toninho nessa noite. Ele já está aí deixando aí o feeling pra gente do que a gente vai conferir nessa noite. Mas, Toninho, antes de tudo, eu sei que você já falou isso muitas vezes, em muitas entrevistas, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que ainda tem curiosidade de saber por que Toninho Pop. Na verdade, meu nome é Antônio José Pereira Garcia de Souza Teixeira Gomes Ferreira Júnior, um dos grandes nomes da comunicação. É o seguinte, nos anos 70 tinha uma música, aliás, música não, uma revista que falava de música e de artistas, de rock and roll e tal, e que se chamava Pop. Eu já até falei sobre isso nas minhas redes sociais, lá no Insta, que agora eu entrei no Insta tem um mês, hein? Estou arrebentando. Estou começando agora. E aí eu gostava muito dessa revista, e Antônio José eu achei que não ia ficar legal, aí botei Toninho Pop. Na época muita gente achou esquisito, falou, cara, Toninho Pop, esquisito demais. O nome dos locutores era Márcio Azevedo, Jorge William. Então, Toninho Pop soava meio estranho, mas acabou dando certo e, graças a Deus, a coisa aconteceu para mim assim, me tornando muito popular por conta desse nome, Pop, 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 Pop. Graças a Deus. E é um nome que ninguém esquece, nunca vai esquecer. Fez história e continua fazendo. Gente, você que está entrando agora, já pode mandar o seu carinho para o Toninho, a sua pergunta. Nós temos aí um bate-papo especial até as 9 da noite. Sua curiosidade sobre a vida, sobre a carreira do Toninho Pop, pode mandar aqui que a gente para a pauta e faz a sua pergunta. Toninho, você não é daqui de Brasília, né? Não, olha o tamanho da cabeça. St. Louis of Maranhão, internacional, garota. Conta a sua história com Brasília, como é que foi essa chegada, quando que aconteceu e o que Brasília hoje representa para você?
ô Dani, pô, eu vim do lixo, né? Assim, quando eu falo do lixo, em termos de recursos financeiros, né? Em termos de poder aquisitivo, né? Minha mãe era cozinheira de uma casa de família aqui em Brasília, a gente veio de Santo Luz, of Maranhão, mas eu era muito bem tratado, morei ali na 307 Sul, é, eu tive muitos amigos legais que hoje ainda contam com a minha amizade e é recíproco da parte deles também. E assim, eu sempre fui muito empreendedor e muito sonhador, sabe? Eu me lembro que meu primeiro negócio foi fazer pipas. Eu usava aquele Conga ladrão, você já usou aquele azul assim que tem um bico branco? Pois é. E eu queria comprar um quichute, que era um tênis mais, sabe, casca grossa, tinha umas travas e tal. Eu falei, como é que eu vou comprar um quichute se minha mãe não tem grana? Aí eu comecei a fazer pipas e vender. Eu era bom nesse negócio. E aí, pô, eu comprei o meu quichute. Depois eu comecei a trabalhar como office boy no Ministério dos Transportes, há muito tempo. E eu era fascinado por rádio. Eu ouvia a rádio, na época, a rádio AM, e falava, pô, eu tenho que entrar aí dentro, eu tenho que fazer parte aí dessa magia que é o rádio, que eu sempre achei que o rádio sempre foi mágico. E aí comecei a comprar equipamentos de som. Todo o salário que eu tinha, eu ia lá no Jumbo Elétrico. Jumbo Elétrico para você que não era nem nascido aqui. Existia uma Era loja. sim, Você conheço. já ouviu falar Sempre no Jumbo Elétrico? Taguatinga. Então, Sempre aí no eu fui lá, Taguatinga. comprei equipamento e montei um pequeno sistema de som que eu fazia eventos nas quadras aqui da Asa Norte, Asa Sul, no Lago. E aos pouquinhos eu fui aumentando esse equipamento. Chegou um ponto de eu fazer festas em clubes. Então, quando eu tinha 17 anos, eu ainda office boy no Ministério, um dos funcionários que trabalhava lá trabalhava também na Rede Brasil Sul de Comunicação aqui em Brasília, e que tinha uma rádio chamada Alvorada AM/FM. Seu Douglas, nunca vou esquecer dele, que Deus o tenha, ele já foi para o andar de cima. É, E aí ele me deu a oportunidade para ser operador. Tinha 17 anos. E eu sempre fui um cara aqui da Asa Norte, da Asa Sul, sempre tive uma fala mansa, entendeu? Sempre contei muita história. Aí ele falou, pô, cara, você pode estrear um programa aqui na rádio chamado Dancing Night, que era um programa de músicas internacionais, sextas-feiras às 10 da noite. E aí eu comecei a fazer esse programa e me tornei muito conhecido na época. Assim, tem uma história engraçada disso, porque na época, com 17 anos, eu estudava ali no Elefante Branco, e nos nossos cursos da rede pública não tinha uma matéria de inglês. Então a gente era distante dos Estados Unidos nessa época, 1980. Pô, a gente estava longe demais de Nova York e tal, Ave Maria, né? E aí eu me lembro que o meu primeiro furo em rádio, assim, que foi engraçado, é que eu fui anunciar Dire Straits, Sultans of Swing, e eu anunciei Dire Straits. Aí meu diretor falou, oh, garotão, você tem que fazer um curso de inglês. Bicho. Então, aí, enfim, é uma história boa. Nessa época, o rádio tinha uma força incrível, sabe? Porque só tinha rádio e televisão, não tinha internet. Eram os dois meios de comunicação mais fortes. Então, puxa vida, eu era muito conhecido aqui em Brasília, os mais velhos, os com mais de 50, os com mais de 40, me conheceram nessa época. Eu vou fazer 60, Dani. Domingo Não agora, inclusive. parece. Fique tranquilo, não parece. Domingão, faço Continua 60 jovem. dia 12 de junho. Olha só. Nunca achei que pudesse chegar à terceira idade, mas cheguei. Chegou Não bem, é? fique tranquilo. Legal. Você falou aí da sua chegada no rádio, Toninho, e quando que foi aquele momento que você sentiu assim, poxa, tá acontecendo, né? Qual foi a emissora, qual foi o momento, o programa, a situação, se você parou para pensar assim, poxa, eu acho que agora vai, eu acho que agora chegou, eu encontrei meu lugar. Quando que aconteceu essa abertura para essa carreira tão brilhante? Puxa vida, Dani, eu tive alguns momentos como locutor, depois como diretor de rádio, coordenador. Então, assim, eu tenho uma carreira muito extensa no rádio, são 41 anos, né? Mas como locutor, assim, sentindo que, poxa, eu estava bem encaminhado no meio rádio, tinha um lugar ao sol, quando eu fazia um programa aqui em Brasília chamado Hotline, a linha quente do sucesso, que era um programa de recados, né? Fulano de tal manda para Cicrano um recado, vamos encontrar no seu. Era meio que um disque amizade. Na época a gente tinha esse evento também nas companhias telefônicas, que era Disque Amizade. Não sei se você chegou a pegar essa época, enfim. E aí, nesse programa,
a gente atingia assim, primeiro lugar no Ibope, porque tem uma pesquisa mensal que faz a medição, né, da audiência das rádios FM, rádios AM em todo o Distrito Federal. Então, nessa época, a gente era primeiro lugar assim, disparado, sabe? Era uma coisa fenomenal, assim, em termos de audiência, em termos de venda. Então, assim, quando você está tendo uma boa visibilidade e está vendendo bem, você fala, pô, a coisa aconteceu, né? Então, eu considero que, como locutor, em 1984, 85, na Rádio Jornal FM. Coisa boa. A gente já está recebendo muita gente bacana aqui. A Nath Santiago, lá da Metrópolis, passou aqui também. Eita, Nath, beijão. Tá falando aqui que é Nathzona. sua fã. Só admiração. O Wellington, o Mário Rodrigues está falando aqui. Antônio José Vogo Toninho Pop, o rei da rádio da nossa capital. Esse é fera, Opa, pessoa de alma obrigado. boa. Que legal. Gente, pode continuar mandando o seu carinho, a sua curiosidade sobre o Toninho. A Confraria do Pop está falando que parabéns, Pop. Puxa vida, um abração para a galera aí. Vocês são charuteiros aqui, viu? Na sexta-feira a gente se reúne para apreciar um puro habano, entendeu? E também bater um papo aí, colocar a conversa em dia. Grande abraço para a galera. Coisa boa. O Roberto Cel, show, sou seu fã. Gente, Obrigado. Tem muito fã do Toninho aqui. Quero agradecer a presença de todos. Já pode colocar seu carinho. Vou parando e vou lendo. Não vou deixar de ler, não. Pode participar. Show. Toninho, eu sou, assim, uma apaixonada por rádio. E a minha adolescência foi toda ouvindo a rádio. 105 FM, então, era ligada aqui direto. Eu era fã demais, 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 demais. Teve algum momento com a entrada dessa era digital aí que você parou para pensar, ou teve medo, ou receio de que a rádio fosse parar, fosse perder o seu brilho, fosse perder a sua importância na comunicação? Porque muita gente falou, né? Inclusive, muitos profissionais da comunicação falaram, com esse digital, com o celular, agora pode esquecer rádio, a rádio vai morrer. E a gente viu que foi totalmente o contrário. Você, como profissional da área e referência, o que você pensa? Pô, Dani, eu nunca assim, tive esse receio, não, sabe? Eu sempre achei que o rádio é muito mais do que um playlist de músicas. Muita gente falava, o rádio vai acabar, agora cada um vai ter a sua sequência de músicas e tal, mas o rádio é conteúdo, é comunicação. Eu fico brincando sempre com os meus amigos e eu digo assim, olha, um dia o rádio ainda vai anunciar o fim da internet. Eu falo, você é doido? Eu falo, pô, você já viu aqueles filmes lá, o Mad Max, aqueles negócios? Tem aquele monte de restos do mundo depois daquela explosão. Aí sempre tem um radinho escondido lá na rocha, né? E alguém tentando se comunicar. Eu falei, é nesse momento. Acabou. Mas eu acho assim, o rádio é muito mais do que um playlist, do que uma sequência musical. O rádio é conteúdo, o rádio é magia, o rádio é o companheiro do ouvinte. Tem muita gente que só tem um amigo, que é o rádio, que faz companhia na hora que está fazendo o almoço para as donas de casa, para o vigilante quando ele está trabalhando, para as pessoas que estão no escritório. Tem gente que não vive sem rádio. Então, assim, eu nunca tive esse receio, não. E eu acho que o rádio trabalha bem com a internet. A gente nunca quis brigar com a internet. O rádio se colocou dentro, tem os apps, tem as possibilidades da gente ouvir rádio sem ter que parar o que faz, entendeu? Então, por isso é muito bom. Para você ver televisão, você tem que prestar atenção, né? Tanto que na televisão, quando tem televisão em carro, você vê que quando o carro começa a andar, some a imagem, fica só o áudio. Então, assim, rádio é o meio de comunicação mais democrático que existe na minha avaliação. Sou também apaixonado por rádio, sabe, Dani? Coisa boa. É bom demais. Eu lembro daquela fase que a gente tinha que ligar para a rádio e pedir música. Era algo que trazia o público para perto, né? Para perto. Eu acho que o locutor se sentia ali dentro da casa. Eu não sei assim, a experiência de dentro da rádio mesmo, mas de fora, como ouvinte, a gente sentia pela voz, não sabia quem era, né? Não tinha essa oportunidade, mas pela voz a gente sentia aquela pessoa tão próxima, né? E quando dava sorte de conseguir atender, porque eram muitas ligações do programa, né? Quando tinha sorte de conseguir atender, a gente sentia aquele locutor como um melhor amigo, e a gente sentia aquela vibração, era emocionante ouvir o rádio. Dessa época que você tinha essa intimidade maior assim pelo telefone, você passou
por essa fase. Tem alguma história instigante, curiosa, que você possa contar pra gente? Tem um Sei monte que de tem várias, história. mas escolhe Ô, uma. Dani, tem um Um monte de telefonema história. inusitado. Não, você sabe o que acontece? Eu primeiro gostaria de falar nesse sentido aí de que o rádio, ele é a vibração e ele é uma caixinha mágica. Ele faz imaginar. Então, eu sou contra câmeras de vídeo no estúdio, porque às vezes eu tenho um locutor com uma voz espetacular, mas ele não tem uma estampa tão boa. Então, não é que ele seja feio ou menos bonito, é que aquilo quebra o clima. As pessoas imaginam ele de um jeito. E na hora que vem, aquilo sabe, não se torna uma decepção, mas se torna um desapontamento, entendeu? Então, eu Sim, acho que o meio rádio ele tem que preservar essa magia de que o locutor é a voz, sabe? Então, essa é uma defesa que eu sempre faço. Tanto que na Rádio Metrópolis eu não tenho câmeras no estúdio. Eu não acho legal. Muita gente fala, pô, você está na idade da pedra? Não, cara. Eu acho que o meio rádio é isso mesmo. Você tem que aparecer, então vai, faz uma televisão, então não é rádio. Mas é a minha sim. opinião, tá? No... Agora, com relação à voz, né? Tanto quanto o ouvinte imagina o locutor de um jeito, a gente também imagina o ouvinte de outro jeito, né? Então eu já caí várias vezes assim em encontros, sabe? Que eu achava a voz da pessoa maravilhosa quando eu era bem jovenzinho e aí Aham. marcava o encontro. Quando eu chegava, eu, ai, mas você. E às vezes também, com É você. certeza, eu acho que algumas pessoas se decepcionaram também com a minha estampa. Então, essas histórias são engraçadas, né? Porque, pô, você vai esperando uma coisa e tem outra, entendeu? E às vezes uma pessoa que tem uma voz ruim, ela tem uma estampa muito boa. Então, é, Sim. a imaginação da gente vai longe, sabe? É uma eterna magia. A gente está com um padre aqui participando, Padre José Emerson, falando aqui, viva a magia do rádio. Realmente, o rádio é uma magia. Não é? É muito bacana a gente acompanhar a rádio sem realmente saber quem é a pessoa, faz toda a diferença. O Newton Batista está falando aqui, a gente ligava e pedia para gravar música. Nossa, gravei muitas fitas, Ô, muitas Dani, fitas. Eu vi. eu me lembro dessa época também, que é o seguinte, quando o locutor falava no meio da música, pô, o ouvinte ficava chateado. Pô, perdi minha gravação, Sim. cala a boca. Vou aqui representar os ouvintes, até brigar com vocês. Às vezes a gente estava Não é? terminando de gravar a música e entrava a voz de vocês. Pois é. Teve muita gente que ligava para brigar com vocês? Sim, pô. Mandava Não, reclamação? não fala antes da música terminar, não. Pô, deixa a gente gravar e tal. Muito legal essa época. Que bacana. Gente, pode continuar mandando o seu comentário, o seu carinho aqui pelo Toninho, que a gente vai interagindo. Toninho, como você está aqui hoje para falar de história boa, eu fiz aí uma pesquisa sobre as suas histórias e eu Cara, encontrei duas muito interessantes que você falou em outras entrevistas e eu quero trazer aqui para o meu público, mas pela sua voz, pelo seu lado. Eu vi uma maravilha. vez você falando numa entrevista de um encontro que você teve. Acho que não foi nenhum encontro. Você trabalhava perto ali do lado da Rádio Planalto, onde o Renato Russo apresentava um programa também, né? Como é que foi É, essa experiência? Era no início do Legião? Como é que foi essa é. experiência ali de estar do lado no Não, início? assim, na verdade, quando houve uma reformulação da Rádio Planalto FM, ela passou a se chamar 105 FM. E aí o Uhum. diretor da rádio, se chama Ari Cunha Filho, ele reuniu um locutor conhecido de cada rádio de Brasília na época. Então ele me pegou na Rádio Jornal, pegou o Dino Din na Rádio Manchete, o Alexandre Medeiros e o Elívio Blower na 93 FM, ele trouxe o Cadu da Antena 1 de São Paulo, Paulo Grampola, trouxe um cara que era uma fera, o discotecário da Estúdio 54 em Nova York, pô, veio fazer o Love Songs à noite. Então, assim, Ah, era Ricardo Lamourier o nome do cara. Então, assim, só tinha cara conhecido na rádio. A rádio FM funcionava de um lado e do outro funcionava a rádio AM, que era Planalto AM. E quem trabalhava lá fazendo um programa de músicas clássicas? Renato Russo. Então a gente era amigo de, né, colega de trabalho. Mas a Legião não era conhecida. Então sim, a Rádio 105 era muito forte e a gente sempre queria dar uma força para a Legião. Pô, o cara trabalhava lá. Como ele era é, muito tímido e tal, às vezes a gente chamava ele para dar entrevista e eu brincava muito. Eu acho que eu era o que mais entrevistava o Renato Russo. Aí eu brincava assim: tem feitiço os seus olhos,
São mais belos do mundo. Comigo aqui, Gerry Adriano. Não, 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 Renato Russo. Ele, porra, bicho, não me esconde, Gerry. Não, não, cara, calma. Você acaba comigo. Porque ele tinha, né, um timbre de voz muito parecido com o do Gerry Adriani. E a gente fazia essa brincadeira. Ó, eu me lembro da gente pegar a unidade móvel da Rádio 105, fazer um show na Funarte, ali aquela sala cabe 250 pessoas, não mais do que isso, e dar os ingressos todos da lotação da sala e dar 30 pessoas no show da Legião. Entendeu? A gente ficava lá na porta chamando gente para entrar. Entendeu? Eu, Branca, Elívio, na época, enfim. Outro dia a gente foi fazer uma apresentação lá com o DJ Rafa Santoro, dos 40 anos dele, e a gente se lembrou disso. Pô, lembra da gente aqui chamando gente para entrar para uma apresentação aqui da Legião? Mas aí, enfim, isso, né? Ninguém começa famoso, né? O Renato, pô, sempre foi um cara brilhante, a gente tem uma admiração muito grande por ele. E tem mais um detalhe. Eu, nessa época, já tinha estudado no GISNO, Ginásio da Asa Norte, ali perto do CEUB. E quem estudava lá comigo era o Negrete, que foi o primeiro baixista da Legião, o Renato Machado, aquele que morreu, enfim. Legal. Então, assim, eu me lembro que quando eles saíram daqui, eles estouraram na Rádio Fluminense do Rio, chamada a Maldita, uma rádio só de rock. Depois foram para a Rádio Cidade, e aí explodiu no Brasil inteiro. Quando eles voltaram para fazer a apresentação e dar entrevista, né? Aí o Negrete falava para mim, pô, agora nós é que somos famosos. Eu falei, é mesmo, meu irmão. Então, essa é a história da Legião que eu tenho, eu guardo com muito carinho. Depois a gente fez, por meio da Radioatividade, que era uma rádio que não tocava só música sertaneja. Aliás, eu dou esse crédito ao Vigão, ele que inventou esse negócio de tocar música sertaneja em rádio, e eu coloquei, porque eu era diretor dele, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e deu certo pra caramba. Mas a Radioatividade era uma rádio sucesso que tocava tudo, Oswaldo Montenegro, Lulu Santos, Legião, enfim, Paralamas, Kid de Abelha. E aí, os filhos do Gilberto Amaral, que era um dos donos da rádio, junto com o Vigão, eles queriam promover um grande show e me pediram para fazer uma pesquisa na rádio. Eu dei a eles 3 nomes, Oswaldo Montenegro, Lulu Santos e Legião, que eram as bandas e os artistas mais tocados na rádio. E aí eles fizeram aquele grande show da Legião, que deu aquela confusão enorme no Mané Garrincha. Ainda bem que não teve nenhum ferido gravemente, não teve nenhuma morte, enfim. Mas, pô, assim, eu me lembro, pô, até hoje a gente correndo ali, cara, eu estava com o diretor da gravadora da Legião, José Antônio Éboli, hoje é presidente da Universal Music. E eu falei, cara, pô, o Renato tá doidão. Ele falou, se jogarem mais uma bolinha de papel nele, ele sai do palco. Eu falei, cara, você tá maluco, velho. Não é possível. Aí jogaram um pé de sapato nele, entendeu? Aí ele saiu do palco, e, pô, foi um rolo danado, apareceu no Fantástico. Enfim, foi uma... Mas, pô, eu tenho isso na memória. Até hoje eu correndo ali pelo gramado do estádio, vendo aquelas lâmpadas fluorescentes naquela época, eu, pô, tem que sair fora daqui. Mas, enfim, essa é uma história que, né, assim, o Dani, assim, aparece muita gente na rádio hoje, ninguém sabe quem vai fazer sucesso, sabe? Isso é muito interessante. Chega um cara lá, todo produzido, que tem recurso para fazer promoção, para dar um prêmio para a rádio, enfim, para se promover, aparece no Faustão, aparece nos programas de auditório, e não acontece nada com esse cara. E tem gente que chega lá meia boca, às vezes o cara até está faltando um dente. Eu me lembro do Chimbinho, eu falo isso porque o Chimbo é meu amigo, ele, hoje, né? Ele e a Joelma, tava faltando uns 2 dentes nele aqui, ele pedindo para tocar um tal de Calypso. Eu falei, porra, Chimbo, esse negócio não vai dar certo. Não. Ele, não, vambora e tal. Passaram-se 3 meses depois, a Joelma era a maior artista do Brasil. Vendeu 3 milhões de DVDs na época e tal. Então, assim, por isso que quando chega uma música na rádio, os caras falam, o que você acha? Eu falo, acho legal, velho. Agora, e aí, vai fazer sucesso? Eu falei, velho, aí eu não sei. Não, sabe? Porque são tantas histórias que eu já vi que, sabe, gente que, pô, eu achei que não ia dar certo e de repente vingou. E gente que, pô, chegou, né? O namorado da Xuxa hoje, já ouviu falar no Juno? É um cara bonitão. Esse cara foi lançado pela Sony Music, acho que em 1990 e alguma coisa, com uma, assim, uma estrutura, uma equipe de promoção. Não aconteceu nada com o Juno.
Claro que Eu ele é um lembro. cara bonitão, tem seu lugar ao sol, mas era para ser uma explosão na música e nunca aconteceu. Então, assim, são exemplos de pessoas que têm recursos para fazer um trabalho e não acontece, e de quem não tem nada. Chega com CD, né? Na época eu chegava com CD lá, inclusive sem capa, eu ficava, bicho, faz pelo menos uma capa pro CD, rapaz. Você traz nesse plastiquinho aí, parece CD pirata. É isso. Você como referência da rádio, eu ia te fazer essa pergunta um pouco mais à frente, mas já que a gente entrou no assunto, eu vou te perguntar agora. Você como referência nessa área, já passaram muitos artistas. Você acha que mudou o gosto musical das pessoas, o gosto cultural, as pessoas mudaram? Porque a gente está aí numa troca de gerações, né? Você É. passou ali por uma outra geração e continua hoje na rádio. O que diferencia isso? Um artista que emplaca, às vezes, com uma música que a gente acha que não vai, ou às vezes tem muito recurso e não emplaca. O que você acha que é o limiar mesmo? É a empatia com o público? Não tem dom para se comunicar? O que você acha, Olha, como assim, profissional da eu área? vou te dar a minha opinião. Essa é uma coisa sazonal, né? Assim, um movimento ele domina é, os ouvintes durante um tempo e aquilo vai. Eu me lembro da explosão da Axé Music. Pô, quem é que não gostava de música baiana? Tinha Anos micareta para 90. todo lado. Cadê o Axé hoje, né? Toca muito É. pouco, né? Precisa de palco para novos artistas. Eu me lembro do rock que a gente teve uma poderosa participação do rock and roll no Brasil, com várias bandas aqui de Brasília, e também, né, foi minguando e de repente, né, hoje a gente ainda curte aquelas bandas antigas, faltou palco para os novos artistas, talvez, Sim. e a música sertaneja já se dividiu, né? Teve o tempo do Zezé de Camargo, João Paulo e Daniel, Rick Renner, e tantas duplas famosas que cantavam de um jeito, e agora tem um novo jeito de cantar, que é um jeito mais jovem do Jorge Mateus, começou com Jorge Mateus, e hoje você ouve Zé Neto e Cristiano, Jorge Mateus, e Henrique e Juliano, você acha que é a mesma coisa, porque os caras cantam muito Sim. parecido, né? Você fala, pô, mas quem é? Né? Enfim, então há um padrão nisso também. Acho que ainda vai demorar muito. As mulheres tomaram conta, né? Por conta da Marília Mendonça. Então, assim, é sinal dos tempos, gente que, de repente, culturalmente está acostumada a ouvir esse tipo de música, pô, agrada quando surge um talento novo. Então, eu considero que o sertanejo está durando mais porque teve palco para novos artistas, sabe? Os Sim. artistas vão se renovando. De repente, o Zezé ficou um pouco mais antigo, não vou dizer velho. Sim. O jeito de cantar dele foi renovado pelo Jorge Mateus, pelo Zé Neto Cristiano, pelo Henrique e Juliano, pelas meninas que vieram aí, Maiara e Maraísa, as coleguinhas e tantas outras. Então, assim, sabe, já está havendo uma renovação na própria música sertaneja. Então, eu acho que ela Sim. tem uma longa vida. Agora, não sei o que virá depois. É difícil a gente, né? Eu vejo tantos lançamentos, tem gente que tenta emplacar algum tipo de ritmo. Eu já ouvi falar de ritmos que dão certo em determinados locais e aqui em Brasília não. Enfim, Sim. assim, a gente não tem como prever. Por isso que eu te falo, eu não sei quem vai fazer sucesso, apesar de eu ter uma longa história no rádio. E a gente vê essas duplas mais antigas, há uns dias atrás, estava vendo uma entrevista do Chitãozinho Chororó, né? Uhum. A gente vê o estilo de música que eles fazem hoje completamente diferente do que faziam no início da carreira, porque tiveram que se atualizar, né? É São novos verdade. acordes, são novos instrumentos, porque a juventude de hoje não vai ouvir, mas não dá É, preferência para aquele sertanejo raiz, né? Então, o estilo de música deles é totalmente diferente e eles enxergaram isso. Não, a gente teve que inovar com novos acordes, com novos instrumentos. E ele falava da importância de se colocar uma música na rádio, a dificuldade de hoje, novos é. artistas, colocar uma música na rádio hoje. O que faz você, como uma referência do rádio hoje, por exemplo, chegar lá, alguém te dá uma música para tocar? Como é feita essa seleção? Como que se escolhe uma música para tocar na rádio hoje? É Olha, existe simplesmente chegar lá? Como é que é? existe um playlist das mais tocadas no streaming, né, no Spotify. A gente geralmente pinça essas músicas dos grandes artistas e toca, mas nada impede que novos talentos entrem também. A gente aposta em muita coisa lá na Rádio Metrópolis, inclusive aos sábados e domingos, de 3h30 da tarde até as 4 mais ou menos, a gente tem um espaço só para novos talentos. Então, assim, ó, por exemplo, sexta-feira eu vou entrevistar
um cara que foi contratado pelo Michael Sullivan, que foi um grande compositor dos anos 80, fazia muita música para o Roupa Nova, só que é um rapper. E a gente toca na rádio, a gente toca Hungria. Pô, a gente foi a primeira rádio a apostar na Hungria, que é rapper, né? Apesar da gente ter, na grande maioria da nossa grade, as músicas sertanejas. Então, assim, não tem. Hoje você não precisa, vamos dizer assim, do meio rádio para lançar uma música. E nem para Sim. gravar, você precisa de uma gravadora, né? Você vai, paga para gravar, toca na internet, enfim. Tem muita coisa que a gente pega da internet. O cara faz sucesso primeiro na internet e depois começa a tocar em rádio. Agora mesmo a gente está tocando umas 2 ou 3 músicas de internet. Tem uma que é Acorda, Pedrinho, não sei o quê, alguma coisa assim, É. que não é música sertaneja. Sucesso Então, digital. não tem um padrão. Agradou, a gente toca, entendeu? Isso é que nem DJ para colocar a pista, né, cheia, né? Toca determinada música que ele não gosta, mas fala, ó, essa música é ruim, mas vou encher a pista, quer ver? E aí, manda bala. É isso aí. Gente, tem muita gente entrando, que bacana. Pode mandar a sua pergunta. O Id Filho está falando aqui, meu federal. Ah, A, opa! con- a confraria é um patrimônio vivo da história do rádio. Esse é. Alguém já te cobrou um livro das histórias que você tem do rádio? Já, inclusive, eu estou fazendo algumas pequenas gravações para minhas redes sociais, entendeu? Contando algumas histórias. E depois eu vou reunir Sim. isso num livro, entendeu? Que as histórias do rádio, elas estão, né, dentro das histórias de Brasília. Então, pô, assim, eu já fundei, vamos dizer assim, iniciei o trabalho em várias emissoras, né? A Radioatividade foi a primeira delas. Hum. Depois, eu trouxe a Rádio Jovem Pan, foi eu que fiz o contrato para o Vigão, eu que fui lá no Tutinha. Depois eu trouxe a Rádio Mix, foi eu que fundei a Rádio Mix também. Eu já trouxe a Nativa por um tempo. Aqui em Brasília, eu sou sócio do Grupo Bandeirantes de Comunicação, aquela frequência 90,5 é minha, então eu sou sócio da Rádio Band News aqui, só que a gestão não é do Grupo Bandeirantes. Quem mais de rádio? Então, eu já fiz muita coisa assim, em termos da minha história, sabe? De colaborar com o meio, sabe? Eu sou genuinamente do rádio. Já fiz televisão, já apresentei programas de jornalismo, tanto na Record, eu fazia o DFTV pela manhã, DFTV não, é DF no ar. Deve no DF ar. no ar pela manhã, e na Bandeirantes eu fazia o Brasil Urgente antes do Datena, o Brasil Urgente local. Então, assim, pô, eu, eu colaboro muito com o meio rádio, gosto de televisão, mas meu lugar eu sei que é no rádio, sabe? Sou apaixonado. Esse livro tem que sair, porque eu tenho certeza que vai ser livro de cabeceira de muitos estudantes de jornalismo e Legal. que amam o rádio e precisam dessa referência para ser um bom profissional aí na comunicação. Eu queria que Legal. você falasse agora de um recorde que você bateu lá em 93, né, de Eita! 103 horas no ar, que foi muito bacana, né? Como é que surgiu essa ideia dessa promoção? A ideia original era essa mesmo? Foi você que teve? Como é que surgiu essa ideia? Não, o Elívio era um colega de rádio que eu tinha na jornal. Ele falou: o Banana lá da Jovem Pan bateu 98 horas de locução ininterrupta, porque a frequência da Jovem Pan em São Paulo era 98 alguma coisa. Falou: pô, a nossa frequência aqui é 101,7, rádio jornal. Vamos fazer um recorde aqui? Eu falei: cara, jamais. Como é que eu vou ficar 4 dias no ar sem parar? Ele falou: não, cara, a gente dá um golpe de marketing. A gente faz a chamada e tal, e você fica 24 horas. Você aguenta 24 horas? Eu falei: aguento, bicho. Então vamos embora. Aí a gente criou um motivo, era Maratona pela Criança. Durante o tempo que eu ficasse no ar, eu chamaria os direitos das crianças, pediria doações de brinquedos e a gente ia trabalhar nesse contexto. E aí começamos, né? Dei entrevista para um monte de rádio, fizemos uma campanha espetacular, né? Juntamos uma multidão lá no Conjunto Nacional, porque a gente montou uma cabine de vidro na terceira etapa térreo do Conjunto Nacional. Então todo mundo podia acompanhar, além de acompanhar no rádio. Aí eu fiz as primeiras 24 horas e as regras eram o seguinte: na hora da Voz do Brasil, eu podia sair para tomar um banho, né? Dar uma chapiscada no vaso aqui para nós, né? Difícil, né? É. Inclusive, no terceiro dia, os caras: ô, bicho, não senta aí não, senão você dorme. Eles não me deixavam em paz, tempo nenhum. Mas, enfim. Aí eu tomei um banho,
tomava banho no banheiro da CIA, que tinha lá no Conjunto Nacional, e quando eu voltei, tinha uma fila de menino para me entregar brinquedos. Ô, tio Pop, olha aqui meu brinquedo, doação e tal. E cheio de gente ao redor da cabine de som, uma multidão. Eu falei, cara, eu vou ficar mais... 6 da manhã eu saio daqui, de maca, entendeu? Com a unidade móvel da Golden Cross na época. Aí, pô, quando deu 6 da manhã, começaram a chegar os colaboradores do shopping. Na madrugada, o pessoal foi para lá, saía da boate e ia para lá me ver. Pô, o cara tá aí mesmo e tal. Não. Aí começou a ter aposta. Não, hoje ele cai, hoje ele não cai, hoje ele pá. E aí eu sei que eu fui vencendo as etapas. Aí chegava na hora da Voz do Brasil, o pessoal me levava para lá, eu tomava um banho e voltava. E aí eu não podia tomar Guaraná em pó, não podia tomar café, nada que fosse um estimulante, né? Então, assim, eu recebi uma alimentação a cada 4 horas, feita por um amigo na época, tinha uma academia aqui chamada Almir Fitness Club, ali no Asbac. Enfim, foi um evento que nem eu assim apostei em mim, porque era, vamos dizer assim, uma jogada de marketing da nossa parte para fazer a audiência da rádio subir, acabou dando certo. E nisso eu fiquei 4 dias, 4 noites, fiz 103 horas e 17 minutos. Eu tenho algumas imagens disso, dei muitas entrevistas na época, até para a Rede Globo eu dei. E na época eu não fui para o Jô porque a matéria venceu, caducou. Foi em dezembro, o Jô tira férias, volta em março. Aí até lá já não era mais um assunto muito comentado. Mas foi muito legal. Fiquei com sequelas, assim, eu fiquei com uma tosse nervosa, fiquei com, né, braços e pernas dormentes durante um tempo, entendeu? Assim, olha, eu sinceramente eu não sei como é que foi aquilo. No final eu comecei a ter alucinação, achei que estava todo mundo na minha casa. Aí a minha equipe falou, está na hora de parar. Eu já estava enlouquecido, enfim. Mas foi um tremendo sucesso. Eu tenho até hoje as fitas, a gente começando a Maratona pela Criança, Jornal FM, oferecimento Guaraná Brahma. E aí tem no fim eu falando, pô, pois é, galera, o negócio aqui e tal, tamo junto aí e tal. Quer dizer, a voz já Acabou a empolgação. acelerada, né, morrendo. Mas foi muito legal. Foi um espetáculo. De lá para cá, muita gente já bateu esse recorde, enfim. Mas foi uma experiência incrível, não só como radialista, mas uma experiência de vida. Que bacana, que bacana. Você passou pela TV também, né, Toninho? Eu queria que você falasse para a gente como é que foi essa experiência. Você passou em 2 grandes emissoras, 2 grandes telejornais que até hoje existem. Como é que foi essa experiência de mudar do rádio para a TV, de todo mundo ver o Toninho Pop todos os dias na sua casa, a rotina de um estúdio de TV totalmente diferente? Como é que foi essa experiência para você? No caso da televisão, eu fui trabalhar como apresentador de jornal. Eu já tinha tido uma experiência antes como garoto propaganda de algumas lojas. Então, eu fui garoto propaganda da Sinfel, eu apresentei um evento aqui chamado Super Bingão dos Importados, que dava Ferrari, entendeu? Sim. Então, eu já tinha assim, um conhecimento do que era a televisão. Mas quando me chamaram para fazer um telejornal, aí eu fiquei meio grilado. Aí eu fui meio que sem compromisso. O cara falou, pô, vem fazer um teste, cara. Eu falei, cara, acho que eu não dou conta. Eu vivo rindo, cara. Como é que eu vou apresentar um programa de notícia, né, cara? Pô, mataram 5 no Recanto das Emas. Aí eu fiz um teste, eu tinha um cabelo um pouco maior, né, um terno mais apertado. Aí mandaram para o diretor de jornalismo da Record em São Paulo. Aí o cara me ligou, falou, pô, seu teste foi aprovado. Eu falei, caramba, como assim, velho? Né? Nunca esperei isso. Aí eu falei, não, cara, mas eu acho que no Natal Furuncho, na época, era o diretor da Record aqui em Brasília, um japonês, gente fina. Eu falei, cara, não dá. Ele me ligou de novo e falou assim, ô, Toninho, qual é o seu problema? Você está com medo? Aí eu falei, não, medo não. Peraí, de jeito nenhum. E aí encarei, pô. Eu falei, se vocês me treinarem, eu posso até dar um bom resultado. Então, durante 2 anos eu fiquei à frente do programa, DF no ar, tive bons índices de audiência, a gente ficava à frente da Globo por 15, 20 minutos, muitas vezes, né? Quando o programa fez 1 ano com a minha apresentação, a gente fez até um cartaz alusivo a isso. Eu entrei para ocupar uma vaga de um colega meu que é um amigo querido, na verdade, hoje, que é o Lula, que apresenta hoje o Jornal da Record, o Moreninho. Na época ele foi para a África cobrir a Copa do Mundo. Então, assim, era diferente, porque o meio rádio, ele
recebe um pouco de... Não é... Deixa eu achar um termo legal. Eu não sei, há uma rusga entre jornalista e radialista, entendeu? Eu sei bem Sim. porque eu faço parte dos dois times. Então, quando eu cheguei lá, era complicado, assim, o pessoal me olhava atravessado, aí fui fazendo amizade, passava na padaria, comprava lá uns 6 pães quentinhos, chegava na redação, aí, galera, tem um pãozinho bronzeado aqui e tal. E a coisa foi andando. Mas aí você me pergunta, mas por que você saiu da Record? Eu fui para a campanha. Entendeu? Ó, tem um negócio chamado o seguinte, ego. O ego é seu inimigo, entendeu? E a gente se encanta com esse negócio. Não, você vai ser um parlamentar, você pode ajudar muito mais, porque você vai ter a caneta na mão, você vai poder fazer o que você faz no rádio ou na televisão, muito mais se você tiver um mandato. E aí você, sabe? E aí eu fui a primeira vez, acabou que eu não ganhei, tive uma votação expressiva, fiquei suplente de um deputado na época chamado Pittman. Inclusive é legal, quando eu Sim. encontrava com ele, eu dava um copo d'água para ele. Não, Pop, você quer me envenenar? Eu falei, não, velho, Eu conheço o você vai Pitman. bem, que eu era suplente dele. Mas aí depois eu fui trabalhar na Band e saí de novo em 2014 também para ser candidato. E eu me lembro que eu tinha um colega lá, muita gente conhece, é o Cláudio Humberto, um jornalista famoso, enfim, que tinha sido, inclusive, porta-voz do presidente Collor, do ex-presidente Collor. E ele falava para mim lá, Toninho, o que você quer na política, rapaz? Olhe, o poder que você quer, você já tem, rapaz. Eu já trabalhei com esse negócio aí, esse negócio é uma fria danada. Eu falei, mas Cláudio, como assim? Não, rapaz, você tem muito poder. Olhe, o único apresentador da televisão aqui que recebe bolo e pão de queijo é você, rapaz. Aí eu falei, não, Cláudio, eu vou e tal. E depois eu me arrependi tanto, porque a política é legal se você ganhar. Se você perder, só sobram duas coisas: dívida e explicação. Né? Os caras, pô, mas como é que você perdeu? Olha, Entendeu? Pô, entendeu? É é uma outra dívida e, campanha, né? dívida e explicação. Mas assim, eu, não por vaidade agora, mas se for por missão, pode ser que eu me torne candidato de novo, porque há uma possibilidade, eu sendo pré-candidato pelo MDB. Mas isso quem vai dizer é o Sim. partido, vai ter a convenção, enfim. Acho que eu ajudo muito no meio rádio, não tem um dia que eu não receba um pedido de uma consulta, de uma cirurgia, de uma cesta básica, de um emprego. Então, todos os dias, se você ouvir o meu programa, você vai ver que, né, as pessoas me demandam o tempo Sim. todo. E eu gosto disso. Sabe? Eu acho legal. E, não, e outra, você como comunicador, você já tem uma grande responsabilidade de acolher esses pedidos dessas pessoas. A gente vê esse poder que vocês, grandes apresentadores, têm, e todos que passaram aqui me relatam isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. As pessoas confiam, né, os seus problemas, as suas dificuldades, É. as suas denúncias a vocês. Como é que é para você ter essa responsabilidade? Você consegue atender toda essa demanda, responder essas mensagens, colocar tudo na rádio? Como é que é para você ter essa responsabilidade social com o povo que te escuta? Pô, a gente não consegue atender todo mundo, mas a É, maioria dos casos a gente atende, sabe? As pessoas também são muito solidárias. O próprio ouvinte, ele ajuda o outro ouvinte que precisa também. Então, sim, quando a gente fala de uma campanha na rádio, não é nem um órgão do governo, não. É um outro ouvinte que está ali que tem uma empatia. Essa expressão que você usou é muito real. Fala, pô, de repente ele já passou por aquilo e quer ajudar sim, também. Então, é assim, é com a ajuda dos próprios ouvintes que a gente ajuda mais do que com a ajuda governamental. É por isso que o cara fala, pô, se você for deputado, você vai ajudar muito mais. Falo, cara, mas a gente sim, faz aqui também, sabe? E a galera, pô, se prontifica a ajudar o tempo todo. E é isso, a gente se torna amigo da pessoa, né? A pessoa confia na gente. Fala, pô, eu vou pedir sim, lá pro Pop e tal. E quando a gente também não consegue realizar aquele pedido, a gente fala, ó, isso aí infelizmente eu não vou poder atender e tal. sim, Isso não deixa aquela expectativa, não deixa a pessoa na mão. Eu acho que a melhor maneira de ajudar é essa. Você pode ajudar, ajuda. Não pode, diz que não pode. sim. Dá uma resposta, né? É. Bacana. Tem uma pergunta aqui para você, que entrou aqui quando a gente estava conversando, o Wellington. Toninho, fala do primeiro lugar da atividade FM. Ah, pô, Não sei. pô, foi muito legal isso aí, porque na época a rádio já era só do Vigão, né?
E aí eu já havia trabalhado na jornal, saí e voltei para a atividade em 95. E aí a rádio estava em terceiro lugar. Eu falei, ô Vigão, vou botar a rádio em primeiro lugar. Mas assim, eu sempre fui assim, eu sempre me vi lá na frente, sabe? Mas não tinha a menor chance. Aí ele falou, ó, bem-vindo, você já ouviu o Vigão falando? Que ele fala quase que às Sim, vezes, né? sim. Bem-vindo, a você botar, eu vou te Ah, chamar de rainha da Inglaterra, sabe? Aí eu falei, ó, então vamos apostar uma BMW. Foi a primeira vez que eu ganhei um carro importado. Veio uma novela que tinha como tema country music, aí teve a exposição agropecuária, juntou tudo, entendeu? E o tema virou sertanejo e a rádio subiu também. E a gente só tocava música sertaneja. Então foi uma coincidência muito feliz, eu acredito isso. A equipe toda. Você sabe por que, que as pessoas me chamam de vencedor? Porque eu sempre tive ao meu lado pessoas que trabalham muito bem. Então eu acredito muito o sucesso, vamos dizer assim, que eu fiz por onde eu passei, as conquistas, as vitórias, a minha equipe. Entendeu? Tem gente comigo que trabalha há quase 30 anos. Sabe? Pô, eu acho isso muito legal. E eu sempre promovi a ascensão dessas pessoas que me cercam. Eu nunca fui sozinho, eu sempre estou buscando um aqui, outro ali. Outro dia, o presidente do Sebrae, que é muito meu amigo, Valdir Oliveira, ele falou: Ô, Toninho, você tem que parar com esse negócio, rapaz. Você acha que você é o Cine? Eu falei, não, por quê? Você quer arrumar emprego para todo mundo? Pô, eu falei, não, cara. É que toda hora alguém me demanda. E aí eu peço para os sim. amigos. Eu vou lá no Sebrae, eu vou na padaria, eu vou na loja de pneus, enfim. É a minha história. Mas é muito gratificante, não só para quem te acompanha, mas acho que para você, para os seus familiares, ver o ponto que você chegou, justamente por causa disso, por sua humildade. Porque no início da sua carreira você precisou que alguém abrisse portas. E É, nesse mundo que a gente vive, né, no mundo da comunicação, você é jornalista, eu também sou, a gente sabe que tem muita disputa, né, tem a disputa de ego, e é tem. muito bacana a gente ver alguém que chegou no patamar que você chegou e continua abrindo portas e continua acreditando em novos profissionais, porque tem uma galera nova chegando, tem uma nova geração Tem. chegando que precisa de uma porta aberta, né? Precisa de uma oportunidade para começar. Assim como vocês que estão aí também iniciaram, e aqui meus parabéns para você. Legal. Ô, Dani, eu já fiz assim o batismo, né, de muita gente. Então tem muita gente, e até hoje, né? Eu tenho uma DJ lá na rádio chamada Julia Ramazotti. Ela faz um tremendo sucesso. O nome dela não é esse, é claro. Mas eu falei, pô, Ramazotti vai pegar bem. Julia Azevedo não vai dar certo. E ela era uma dessas garotas de promoção, depois eu promovi ela a telefonista, depois ela virou DJ e agora é locutora também. Então, assim, eu tenho muitas Que histórias recentes bacana. e histórias do passado. Pô. O Francis Boquinha de locutor, que é um cara super bem sucedido aqui em Brasília, ele era meu piloto na Rádio Jornal FM. Ele dirigia a Kombi de promoções da rádio. Um dia ele entrou no ar comigo fazendo um flash, porque a gente tinha um equipamento Motorola na Kombi. Na época não existia celular. Eu achei muito legal a voz dele. Falei, pô, esse cara fala de um jeito diferente, de um jeito cearense, né? Pô, falei, o Boquinha, Boquinha não era o Francisco, João, era, como é que é? José Francisco Duarte, o nome dele. Eu falei, Francisco, eu vou botar você no ar de vez em quando eu estiver no ar, você entra dando os flashes, né? Falando da rua, de se tiver alguma retenção no trânsito, alguma coisa assim. Ele, ô chefe, deixa comigo que eu vou arrebentar. E aí a gente começou, aí tinha que arrumar um nome para ele. Aí na época o cara que não era tão assim forte em determinadas coisas, a gente falava, esse cara é meia boca, né? Aí virou Francis Meia Boca. Eu falei, meia boca também não vai dar. Vamos botar Francis Boquinha. Aí virou o Francis Boquinha, que é um tremendo sucesso, é um empreendedor também, é um cara que eu gosto muito, enfim, está até hoje aí trilhando, né, um caminho vitorioso. E eu tenho tantos outros assim, tenho Martinha Frampton, na época ela apresentava um programa aqui Lindo. chamado Para Ouvir e Amar. Era Marta Silva. Eu falei, pô, Marta Silva não dá. Vamos botar Martinha Frampton. Ela, mas por quê? Por causa do Peter Frampton. Ela, mas o que, que E tem? Eu foram falei, nomes que nada, mas vai dar pegaram certo. mesmo, né? Mas vai dar certo, Martinha Frampton. Aí ela apresentava o Para Ouvir e Amar com Eu Martinha assisti, acompanhei demais. Frampton. Não é? Então, assim, eu batizei muita gente, né? Fred Dinamite, que é um outro cara que agora não está mais trabalhando em rádio, mas é um cara bacana que, né? Clévio de Oliveira é um cara que trabalha hoje na radioatividade. O Clévio era funileiro de carro.
E o sonho dele era trabalhar Não. em rádio. Aí ele ficava olhando, pô, me dá uma chance. Eu falei, não, beleza. Aí Cleber de Oliveira, eu falei, o da Fazenda. Criamos um programa chamado Pé na Estrada, só de música sertaneja, às 5 da manhã. Pô, o cara estourou. O Lucas Brebel, que é o Lucão da Rádio Jovem Pan, a gente trabalhava juntos e tinha um programa na rádio chamado American Top 40, que ele apresentava. E ele era fã do Banana lá da Jovem Pan de São Paulo. E ele vivia cantando Isbrebel. Eu falei, cara, teu nome tem que ser Lucas Brebel. O que significa? Ele falou, não sei, velho, mas tá bom. Essas coisas acabam dando certo. E eu acabei me tornando, vamos dizer assim, padrinho de alguns nomes e de alguns profissionais de rádio. Foi sempre visionário. O Não, Nando dei aqui está sorte. falando. Visionário, completo visionário. O Nando está perguntando aqui, ia ser a minha próxima pergunta, eu vou colocar a dele. Toninho, agora você está no Instagram, como tem sido essa experiência? Como é que tem sido para você entrar nas redes sociais? Você não gostava, você evitava, a gente não via o Toninho Pop muito. Como é que foi essa entrada aí nas redes sociais? Nossa, sei lá, assim, eu achava que, pô, esse negócio mostra muito a vida da pessoa, né? Sim, Eu tenho uma branquinha aqui em casa, que é a minha esposa, ela é jornalista, ela sempre falava, não, Pop, você tem que entrar nas redes sociais, é legal, isso é bom profissionalmente. Aí eu falei, se sim. for profissionalmente, então eu vou encarar isso aí. E aí tem mais ou menos um mês e meio que eu entrei nas redes sociais. Eu tenho pouquíssimos seguidores ainda, mas eu tenho o desejo de prosperar nisso. É um campo novo para mim, eu não sei fazer. Tem uma pessoa que me ajuda, que é o Pantufa, é um dos meus colaboradores lá na rádio. Cara muito inteligente, me dá muitas sacadas. Alguns ouvintes me mandam, ó, cara, faz isso, faz aquilo, posta não sei o quê e tal. Então, assim, eu tenho uma grande ajuda, inclusive dos ouvintes, dos internautas. Então, para mim está sendo uma experiência legal, porque é mais um aprendizado que eu estou tendo. E eu gosto de aprender, eu gosto. Apesar de eu ser um velhinho. Nada. Essa era digital, ela é muito desafiadora, né? Por mais que você não saiba, você vai entrando e você percebe que não só grandes oportunidades, mas acho que a proximidade com o seu público é muito direta, né? As pessoas É, ali te encontram, falam diretamente com você, isso é muito bacana. A pessoa que está ali te ouvindo pela rádio, de repente manda uma mensagem e você responde. Eu acho que isso é, é uma identificação com o seu público, né? E que bom que você está nas redes sociais agora, que legal. não explodiu ainda, porque tem muita gente que não sabe que você está na área. É. Mas agora vai Vamos saber. devagarzinho. Vamos lá. Gente, o papo tá tão bom, a gente vê que o tempo vai passando, a gente tem aí 10 minutinhos. Eu queria que você, antes da gente fechar a live, tem alguma história assim que te marcou mais profundamente? Pode ser uma história engraçada, pode ser uma história triste que te marcou nesse mundo de rádio, 40 anos, quase 40, né? 30, 41 30 anos. anos, 41 anos já, É. 40 anos de carreira, que te marcou, que você vai levar assim para o fim da vida, você vai falar, não, essa pessoa, essa situação me marcou de uma forma que nunca mais vai me marcar. Tem essa É. história, assim, que marcou você? Ô, Dani, assim, eu tenho muitas histórias, mas uma recente agora que me deixou assim extremamente feliz. Teve um cara na rádio, deve ter umas 2 semanas, que ele falou: eu vim aqui agradecer vocês, né? Eu falei: como assim agradecer? Não, eu vim agradecer vocês que vocês salvaram a minha vida. Eu falei: como assim, velho? Eu falei: cara, eu estava numa depressão terrível, deixei minha mulher no trabalho e saí dirigindo. Falei: eu vou meter esse carro num poste e vou dar cabo à minha vida. E ele começou a ouvir a gente. Ele saiu daqui da Asa Sul. Quando ele foi chegando em Valparaíso, aquela vontade, aquela loucura que tinha na cabeça dele foi passando. Isso ele narrando pra gente. Eu chamei ele no ar depois. Falei: cara, conta essa história lá pra gente. E ele teve lá na rádio e nos contou isso. Então, ele falou: cara, vocês têm um jeito divertido de falar as coisas. E eu coloquei na primeira rádio lá. Eu já tinha ouvido vocês, mas nesse dia especialmente eu estava ouvindo de novo e aquilo para mim foi a salvação. Então eu vim aqui agradecer vocês, porque vocês me tiraram de uma depressão e salvaram minha vida. E hoje eu sou um outro cara, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Enfim, foi muito legal, sabe? Eu me recordo assim com uma alegria, porque, poxa, a gente, né, veio para mim todo aquele sentimento de que, pô, o que a gente faz realmente é mágico.
Eu não estou falando do Toninho Pop, eu estou falando de qualquer Sim. radialista, de qualquer pessoa que fala no rádio. O rádio é diferente, eu sou um defensor do meio, não é sou um defensor só da Rádio Metrópole, só da minha equipe, não é um meio de comunicação, sabe? O rádio é mágico, sabe? O rádio, ele muda a vida das pessoas. De repente, se você ouve uma mensagem de manhã, aquela mensagem vai servir para levantar o teu astral, sabe? Ela vai fazer você mudar, sabe, o seu dia para melhor. Então, por isso que eu gosto tanto do rádio. Que passaram por aqui tiveram essas grandes histórias, porque é a nossa função, né? Contar histórias. E Uhum. muitas vezes a gente se aproxima tanto das pessoas, né? As pessoas permitem que a gente adentre a vida delas para contar essas histórias, mas não tem como a gente não se envolver. E É. essa história que você está contando nada mais prova para a gente o papel social do jornalismo, né? Não só do jornalismo, mas do rádio em si, da comunicação e do dom que você tem. Eu queria que a gente encerrasse essa live agora com uma mensagem do Toninho Pop, profissional de rádio, para aqueles estudantes de jornalismo, porque aqui a gente tem esse público que está se formando, aqueles apaixonados por rádio, que querem trabalhar no rádio. Qual conselho que você daria para aquela pessoa que quer chegar onde você chegou ou estar dentro da rádio? Pô, Dani, puxa vida, eu primeiro eu quero agradecer a você pela oportunidade de poder contar algumas histórias aqui e de compartilhar um pouco da minha vida. A primeira coisa é o seguinte, trate bem as pessoas, principalmente quem tem acesso à sua escova de dentes, tá? Cuidado. Segundo é o seguinte, é que você tem que fazer tudo aquilo que você sonha agora, sabe? Eu sempre fui assim, olha, eu quero fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu, às vezes, passava um carrão bonito assim na minha frente, aí eu olhava e falava, cara, eu vou ter um carro desse, mas eu não tinha a mínima chance de ter. Mas aí eu colocava aquilo na minha mente, perseguia aquele objetivo, até que de repente eu estava dentro de um carrão daquele. Né? Eu passava por uma casa bonita e falei, pô, quero ter uma casa igual a essa. Mas era distante demais para mim. Mas aí eu colocava aquilo no meu objetivo e, sabe, perseguia aquele objetivo. Quando eu vi, eu estava lá, naquela casa bonita. Então o que eu digo é isso, se você não tiver um objetivo, se você não tiver alguma coisa para almejar lá na frente, dificilmente você sai do lugar. Você tem que colocar, sabe, um objetivo na sua frente, né, alguma coisa que te motive e buscar. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para as pessoas, né, dar um conselho, é que faça agora. Né? Tem até uma frase legal que de vez em quando eu falo na rádio, que é ontem já era, hoje é o dia, porque o amanhã talvez não virá. Então, hasta la vista, baby. Com toda certeza, vamos seguir esse conselho do Toninho e que Deus abençoe a sua trajetória. Se for para ser político, que seja o melhor. Tudo que você faz é muito bem feito. Que Deus abençoe a sua trajetória. Mas não abandone o rádio, mesmo que você vá para a política, hein? Não, com certeza. Essa é uma promessa que os meus ouvintes me pedem para fazer. Ó, se um dia você for eleito, não deixa de fazer o programa na rádio. E dá para conciliar, com certeza, até porque o programa é pela manhã. O problema é aqui em casa, sabe? A minha gata, ela falou, se você for para essa campanha, eu te pego. Então, ouça Não é? ela. Torinho, querido, muito obrigada. Foi uma Obrigado a honra você. entrevistar você. Que a gente se encontre aí nos caminhos da vida. Um abraço. Um abraço, valeu, obrigado. Tchau, tchau, gente.